Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. A lua minguante continua no signo de Escorpião, mas hoje ela faz aqueles bons aspectos que a gente comentou, né? Hoje mesmo eu estou olhando aqui, ela está fazendo um grande sextil, que é um aspecto de poder, que é o sextil com o Sol e trígono com Netuno. Então é um dia bem bacana, é um dia aí para a gente se inspirar, para a gente poder trazer cura, trazer uma imaginação ativa, né? Trabalhar o conceito da imaginação ativa. Teremos também aí o trígono com Plutão, trígono não, sextil com Plutão, né, que é um aspecto regenerador de cura. E hoje, né, eu tirei uma carta do tarô para ajudar na nossa reflexão. E a carta que saiu foi justamente o Arcano Enforcado. Para quem conhece um pouquinho de tarô, né, sabe que essa é uma carta meio que temida, né? O pessoal não gosta muito do enforcado, porque o enforcado geralmente vai falar sobre estagnação, sobre a pessoa estar parada, estar ali, não conseguindo sair do lugar. O arcano enforcado é o 12, né, o arcano número 12. Ele não tem um signo em si associado a ele, ele tem a letra Mem, que é uma letra hebraica, uma das letras mães, que representa o elemento água. E sim, a gente associa aí o arcano enforcado com o próprio Netuno, né, o senhor das águas. Então é muito interessante a saída aí, a aparição desse arcano hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a lua em escorpião ainda, né? Por quê? Porque o arcano enforcado, como eu falei, ele vai falar sobre esse período de estagnação, quando a pessoa fica paralisada, quando a pessoa não consegue sair do lugar. E muitas pessoas podem estar se sentindo assim em determinada área da vida, né? Ou é a vida, né, afetiva que não flui, ou é a prosperidade que não flui, ou de repente é o próprio trabalho, né, a missão de vida, enfim, a pessoa se sente ali meio que parada. E por ser um arcano do elemento água, né, a letra Mem, o que o enforcado vem mostrar pra gente que o que nos para, né, são as emoções. São emoções ali que entram em conflito, que acabam trazendo a nebulosidade de Netuno. Então muitas vezes a gente não consegue dar um passo adiante, né, fica ali parado no enforcado, porque a gente não enxerga. A gente não enxerga. Tanto que um dos efeitos, né, mais complicados de Netuno, quando você tem um Netuno afetando aí o seu mapa de alguma forma, é trazer a nebulosidade, é trazer a falta de clareza. Ou seja, imagina que você está andando por uma estrada, acho que a grande maioria das pessoas aqui já tiveram essa experiência, você está andando por uma estrada que tem muita neblina. O que essa neblina faz? Ela tira a sua visão. E aí, obviamente, tem pessoas que têm um grande medo, né, não conseguem nem dirigir, né, dentro na estrada de neblina, principalmente se ela não conhecer a estrada, se for uma estrada mais perigosa. Mas, né, de qualquer forma, mesmo quem dirige nessa estrada vai com muito mais cautela, né, justamente por não estar enxergando. E o que acontece, né? O que causa esse emocional, né, que acaba atrapalhando a gente? Aí a gente volta aí aos diversos conhecimentos, como eu falei, eu gosto de pegar várias linhas de conhecimento e ir agregando elas e unindo elas para a gente poder trazer a reflexão. Eu falei muito sobre nos últimos áudios, né, anteriores. Se você está entrando aqui agora, vale a pena você fazer uma maratona e ouvir pelo menos os 10 últimos áudios, enfim, para você poder ver as várias coisas que eu vou falando e já ir se situando na nossa egrégora aqui. Então eu falei muito sobre o livro Inteligência Positiva do Cesar Charmini, onde ele traz uma forma muito clara da gente ver isso, né, que o enforcado traz, que são os sabotadores, os chamados sabotadores. Ele classifica ali, se eu não me engano, são 9 sabotadores, sendo que todo mundo tem ali o principal, que é chamado de o crítico ou o julgador, e aí cada pessoa vai ter um sabotador cúmplice de acordo com a experiência que ela teve na vida. Então o que acontece? Esses sabotadores, que também são, né, uma analogia, aí, são análogos às couraças musculares quando a gente trabalha na terapia corporal, eles não são assim, eles não vieram para acabar com a nossa vida, eles não são necessariamente ruins. Eles são formas de defesa do nosso, né, ego que não tinha capacidade, porque geralmente eles são criados aonde? Na infância. Né, quando a pessoa não tem ainda o ego desenvolvido, não está fortalecida, ela é totalmente dependente, né, dos adultos, principalmente dos pais, e aí experiências que ela passa deixam ali marcas, ou seja, se ela passou por alguma experiência traumatizante, a forma que o ser dela, né, a alma dela, enfim, vai conseguir ultrapassar aquilo, vai conseguir sobreviver aquilo, é criando um sistema de defesa. E muitas vezes esse sistema de defesa realmente, ele vira um sabotador, ele vira uma couraça que, embora ele tenha aí essa intenção positiva de nos proteger, a gente percebe que depois de adultos ele mais atrapalha do que ajuda, né? Ele realmente acaba atrapalhando muito. Então a gente pode ver que esses sabotadores eles têm aí, né, uma série cada um tem ali a sua especialidade, né?
Então, às vezes a pessoa ela quer, né, viver a missão de vida dela, ela quer seguir um trabalho, mas de repente ela ouviu na infância dos pais dela que aquele tipo de trabalho não é legal, que não dá dinheiro, que não dá em nada, e aí ela deixa de viver aquilo que ela gostaria de viver porque ela fica com medo do julgamento. E esse julgamento ele sempre vai existir dentro da nossa cabeça, né, que é o julgador mais poderoso é o que está dentro da nossa cabeça. Se você conseguir dominar esse julgador de dentro da sua cabeça, o externo não vai mais te afetar. Isso é um fato. O Duque está aqui bufando comigo. Então o que acontece? Hoje é um dia bem interessante, né? Estamos aí com a Lua em Escorpião minguante, né? Fazendo bons aspectos, fazendo aspectos fluentes. Estamos aí numa sexta-feira, que é aquele dia que você pode refletir, você pode identificar, né? O que está parando a minha vida? Que área da minha vida que não está andando conforme eu gostaria que ela andasse? E qual é a causa? O que está fazendo com que eu não consiga me desenvolver? Qual que é a energia do enforcado? Né? Toda carta ela traz uma lição. Então não tem uma carta ruim especificamente no tarô, né? Ela sempre vai trazer uma lição para a gente poder, né, cumprir a nossa jornada. O tarô é uma jornada, uma representação simbólica, arquetípica da jornada do ser humano. Então qual é o ensinamento do enforcado? É você ver as coisas por um outro ângulo. Então o que acontece? Quando a pessoa está estagnada, quando a pessoa ela não consegue dar um passo adiante, é porque ela não consegue ver outros caminhos, ela não consegue ver aquilo que está bloqueando ela, por exemplo. E o enforcado ele pede que você veja por um outro ângulo. Então assim, a pessoa pode conseguir isso sozinha, sim, né? Ela pode. Eu gosto muito, por exemplo, do asana, o Sirshasana, né? Que é o asana da invertida, que ele tem aí uma representação análoga ao enforcado, ou seja, você fica de cabeça para baixo e é uma forma de, ao mesmo tempo, você está mandando mais sangue para o seu cérebro, ou seja, está potencializando o cérebro e está vendo o mundo por um outro ângulo, você está vendo o mundo de cabeça para baixo, algo que não é comum. Né? Tanto que esse asana no yoga ele é chamado de asana dos asanas, é o rei dos asanas, é um asana muito poderoso. Mas né, você pode ter essa nova visão, você pode abrir esses novos caminhos através de uma leitura, através desses áudios que eu mando, através de conversa com amigos, através, enfim, de várias formas. E, obviamente, a forma mais, diria que efetiva, né, de você conseguir fazer isso é através de uma ajuda profissional, ou seja, alguém né, que tem aí essa parte da terapia, essa parte do autoconhecimento, a pessoa que tem um conhecimento, tem uma ferramenta, tem um instrumento e tem ali um olhar de fora. Né? Então, vamos entender, né? Se você estiver parada, né, estagnada numa situação, só de você conversar com alguém que está de fora da situação, você já pode ter uma outra visão. Você já pode ter aí, né, enfim, uma visão diferente daquela que você está tendo. Isso pode trazer ideias, isso pode ajudar você a ir adiante. Mas se você tem alguém que tem um conhecimento, que tem um instrumento né, que ajuda você a entender, a se entender, né, uma técnica, enfim, alguma coisa. Hoje existem inúmeras técnicas de cura. A minha principal, aí, uma das que eu mais gosto, é a astrologia. Né? Então, quando eu estou falando com alguém ali, dentro de um atendimento, eu estou olhando o simbolismo do mapa e eu falo para a pessoa, eu não estou falando, não estou tirando simplesmente do nada, né? O que eu estou falando para você está escrito aqui no mapa de uma forma simbólica. Simbolismo esse que vem acompanhando a humanidade, vem ajudando a humanidade desde os primórdios, né? Milhares e milhares de anos a astrologia está aí e continua se desenvolvendo para ajudar o ser humano. Né? É uma técnica, é um conhecimento criado pelo ser humano, né? Com base no estudo das leis cósmicas nos astros, para ajudar o ser humano na jornada dele. Então, quando eu estou vendo um mapa astral, eu falo, estou vendo isso aqui, existe um potencial aqui. E existe isso aqui que pode realmente trazer essa dor, trazer essa estagnação. Mas aí o que acontece, né? Beleza, você conseguiu, né, através de você mesma, das reflexões, enfim, de ajuda de alguém, de uma terapia, você conseguiu ver, né, aquilo que está te bloqueando e você conseguiu enxergar, de repente, outros caminhos. Qual que é o próximo passo? Aí a gente volta para o tarô. O arcano do enforcado é o arcano 12, né? E o próximo arcano, o arcano 13, é justamente o arcano à morte. O arcano à morte, que aí sim ele é associado ao signo de Escorpião. E o que o arcano à morte ensina? Deixar para trás o velho, deixar para trás aquilo que não serve mais. Deixar morrer, deixar de dar atenção, deixar de trazer energia, né? Então, a partir do momento que você identificou, né, um possível sabotador, você identificou, né, algo que te traz medo, né? O medo ele é muito paralisante. Geralmente a pessoa que tem medo, ela não consegue ir adiante, como um animal mesmo que está acuado ali, ele ficou com medo, ele não vai adiante, ele fica ali finge de morto, enfim, cada animal tem ali um comportamento, mas o ser humano tem muito isso. Se ele está com medo, ele não consegue, né, dar um passo adiante. A partir do momento que você identificou,
você tem que fazer o processo de deixar morrer, de deixar de alimentar. Então eu sempre dou essa dica aqui, né? E assim, tudo que eu falo no atendimento eu falo aqui, mas obviamente no atendimento ele vai sendo guiado, vai sendo personalizado para a pessoa de acordo com o que ela precisa ouvir naquele momento. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, que esse livro traz do Shirzad, ele é muito interessante, porque assim, você identificou um sabotador, o crítico, né? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que enfraquecer ele, né? E enfraquecer ele para poder fortalecer o sábio. O sábio, e é justamente o sábio que é associado neurologicamente, né, pela neurociência, ele está associado aí ao nosso córtex pré-frontal, a parte da razão, a parte solar. E os sabotadores, obviamente, estão ligados aí ao sistema límbico de sobrevivência emocional. Então você começa a identificar esse sabotador, essa vozinha que vem, né, a todo momento, que vem criticando, que vem falando que você não consegue, que você não é o bastante, que isso é perigoso, que isso é complicado, que não, você não merece, né, essa coisa do não merecimento é muito complicada. Quando a pessoa, ela inconscientemente, ela aprendeu que ela não merece alguma coisa, seja lá por qual foi o motivo, é obviamente que ela não vai conseguir aquilo, porque uma força maior dentro dela fala, não, isso não é para mim. Né? Então, quantas e quantas pessoas não têm aí problemas, por exemplo, de prosperidade, né? Não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem prosperar, porque intimamente ela não se sente merecedora do dinheiro. E obviamente, né, se você perguntar para ela, conscientemente, de uma forma objetiva, ela fala, claro que eu mereço, claro que eu quero. Né? Só que inconscientemente se diz outra coisa. Então, a cada vez que você identificar, e hoje pode ser um bom dia para esse exercício, cada vez que você identificar esse sabotador, essa voz que vem, o que você tem que fazer? Enfraquecer ele. Como é que você enfraquece um sabotador? Do que o sabotador se alimenta? Qual que é o oxigênio? Qual que é a nutrição desse sabotador? É a sua atenção. Por isso que Buda já falava, né? Quando você treina a meditação, quando você consegue se concentrar, quando você domina a sua mente, você, né, conseguiu tudo que você precisa na vida para evoluir. Por quê? Porque você vai saber aonde você vai colocar a sua energia mental. Então, quando você identificar que vem essa vozinha, hoje é um bom exercício para isso, você para de dar atenção para ela. Você simplesmente fala, isso aqui é o meu sabotador, isso aqui é o meu crítico falando. Não é você. Né? Então, assim, essas vozes, a gente tem inúmeras vozes dentro da gente que foram implantadas. Né? Que não é a nossa essência falando, porque a sua essência, a essência de todo mundo, quer que você seja feliz, que você prospere, que você evolua. Enfim, ela não quer que você sofra. Mas essas vozes, elas são colocadas aí, né, na nossa mente, na nossa inconsciência, por conta de vários eventos que vão acontecendo aí ao longo da nossa trajetória. Então, a partir do momento que você vai falando, eu não vou dar atenção, esse é só meu sabotador, você vai enfraquecendo. E como que você fortalece o sábio? Você tem que fazer as duas coisas, né? Você tem que enfraquecer o sabotador e você tem que fortalecer o sábio. Como que você fortalece o sábio estando no momento presente? É por isso que se fala tanto dos benefícios da meditação, do mindfulness, de você se conectar com o seu corpo. Por isso que eu gosto tanto da terapia corporal, porque a terapia corporal ela não esquece o corpo, ela coloca o corpo ali na jogada. Então, quando você se conecta com seus sentidos, isso aí também pela pesquisa do Shirzad, né, que é uma pesquisa de neurociência, você ativa o córtex pré-frontal e você ativa a força do sábio. Então, você pode fazer um exercício básico, né, que é se concentrar na respiração em vários momentos do dia. Você pode sentir o seu corpo, você pode sentir o pé no chão, você pode sentir a brisa. Você pode, ele dá um exercício muito bom para você fazer, por exemplo, no banho. Né? É um ótimo momento para você se conectar com o corpo, com os sentidos, sentir aquela água, sentir aquele calor, o aroma, né, do que você estiver passando ali na hora do banho. Então, tudo isso vai fazendo esse jogo de fortalecimento. E aí, a partir do momento que você começa a passar alguns dias, né, porque óbvio que não é na hora, né, que acontece, você vai fazendo disso um treinamento. Conforme você vai tirando a força dos sabotadores e aumentando a força do sábio, você consegue aprender a lição do enforcado. Porque o enforcado também ele está ali e ele tem muita iluminação que chega para ele nesses períodos de dor, de estagnação. Né? Por isso que geralmente a pessoa ela realmente ela é colocada, ela é testada a colocar a sua força para fora nesses períodos de crise, de dor e assim por diante. Se fosse tudo muito fácil, a gente não conseguiria. E aí não conseguiria evoluir, né? E aí, obviamente, né, quando você começa a fortalecer o seu sábio, sim, continuarão vindo desafios maiores, mas você vai ter a força para poder continuar vencendo eles. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mercúrio acabou de entrar em Aquário. Eu vou ver se eu vou gravar um vídeo ou um áudio, porque eu fiz uma pesquisa ali no Instagram para ver o que o pessoal prefere. Eu vi que o vídeo de Marte não teve muita gente que viu, enfim, então talvez
eu vou gravar um áudio e não um vídeo sobre Mercúrio em Aquário e Vênus também está entrando em Capricórnio. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembre-se, compartilhe com bastante gente que você sente que gosta daquilo que a gente conversa aqui. Mande para grupos, amigos, pessoas que gostam de astrologia e autoconhecimento. E se alguém quiser entrar aqui no canal, é só mandar o link do canal também, né? Eu vou mandar até aqui de novo, né? Porque tem gente que pode não saber. Eu vou mandar o link do canal. E se você sentir de convidar pessoas, manda esse link para as pessoas poderem entrar aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.